Boa noite, colegas médicos. Estamos aqui com a segunda aula de imersão do médico especialista em dor. Eu sou Luciana Dota. Essas aulas de imersão do médico, elas vão te mostrar como você conseguir mais qualidade de vida para os seus pacientes e ter mais liberdade de tempo e financeira para você. Bom, hoje nós vamos falar sobre os pilares para você se tornar um especialista de dor de excelência. Para quem não me conhece, sou Luciana Dota. Eu sou médica especialista em medicina física e reabilitação pelo HCFM USP. Aí eu tenho especialidade em dor, fiz várias publicações científicas, protocolos, guidelines, fui preceptora de médicos residentes tanto do HCFM USP quanto do AC Camargo também. Fui coordenadora de outra pós-graduação em dor também, idealizei ambulatório de dor, trabalhei muitos anos em hospital infantil e em hospital oncológico também, além de ter sido parte do comitê de dor da AMB. Antes de passar para o conteúdo da aula, eu tenho aqui dois depoimentos de duas médicas que usaram os nossos métodos, os nossos ensinamentos para poder aplicar medicina de dor com excelência. Então, tem uma médica aqui que mandou um print para a gente, falando que agradecia pelo conteúdo bem mais profundo do que a média, e além do que temos a oportunidade na prática. E que lamenta não ter tido um acesso antes na vida dela para poder aplicar. E aqui um depoimento de uma outra médica aqui contando que conteúdos foram importantes que mudaram a prática dela. Foram dois muito importantes, o de dor miofascial, que é o nosso dia a dia do fisiatra, mas saindo um pouquinho da área de fisiatria, a parte de saúde mental, eu acho que foi, assim, para mim foi a mais importante, a que tocou meu coração. Porque são os nossos pacientes, né? Geralmente eles vêm mais sensibilizados, seja na parte psicológica ou na parte da dor. E saber manejar o paciente psiquiátrico é muito importante. Ele vai mudar totalmente o desfecho lá na frente, se você consegue identificar, consegue tratar, manejar, né, não só a parte de doença, mas o paciente, você acolher esse paciente, isso é muito importante. E começa ali quando o paciente entra na porta do seu consultório, o acolhimento começa ali, naquele momento. Foram do... Bom, na aula passada, nós contamos um pouquinho como os três coordenadores se conheceram, como que a gente iniciou o projeto Dor Sem Fronteiras, como que se tornou um método, e como você pode usar isso no seu dia a dia para poder ter um atendimento melhor para os seus pacientes. Hoje a gente sabe que a dor, ela é uma pandemia, ela é classificada como uma pandemia mundial. E todo mundo, independente da especialidade, vai atender um paciente com dor no consultório. Então, se você conseguir dominar esse atendimento, você vai trazer essa qualidade de atendimento para você, além de você conseguir se destacar também. Pensando aqui que a gente tem um problema, que é a dor que não é bem tratada, que não é bem conduzida, ou às vezes não é bem identificada até. Nós vamos te oferecer uma solução para você conseguir identificar esse problema com clareza e poder levar esse paciente para um tratamento também. Você já pensou quantos pacientes na sua semana você já atendeu com a principal queixa era a dor? E quantos desses pacientes você realmente conseguiu oferecer uma solução? Seja ela, você conseguiu realmente tratar a dor, erradicar ela, ou pelo menos você conseguiu trazer uma qualidade de vida para esse paciente nos casos, por exemplo, de dor crônica? Você já parou para pensar sobre isso? Bom, na aula anterior, a doutora Carol T falou sobre o primeiro gigante da dor, que é a dor no idoso. Hoje nós vamos falar sobre o gigante da dor 2, que é a lombalgia, e aí nós teremos ainda o nosso gigante da dor 3. Essas são as maiores procuras de atendimento médico, atendimento em saúde, na área de dor, principal queixa sendo dor. Então, vamos falar aqui sobre lombalgia. Primeiro, por que que a lombalgia é tão importante? Aqui nós temos umas queixas de dor musculoesqueléticas, aqui num artigo. E veja só, lombalgia é 73% das queixas de dor aqui.
Ainda tem algumas pessoas que pensam que cervicalgia é mais importante, a lombalgia ainda é mais prevalente. Então, você imagina a quantidade de especialidades dentro da medicina, seja você um médico especialista ou um generalista, um paciente que atende no pronto-socorro, clínica geral, quantos pacientes não vão chegar com essa queixa para você, queixa de lombalgia? A lombalgia é a segunda maior causa de atendimentos em saúde, procura por atendimentos. Isso falando no mundo como um todo. Não estou falando só sobre o Brasil. É uma queixa tão importante, tem tanto artigo sobre o assunto, que eu até coloquei aqui uma revisão para vocês, que é uma revisão sistemática de guidelines feitos na Europa sobre dor lombar. Então, ela está entre as primeiras 5 causas de procura por atendimento no PS. Aqui está entre as primeiras 5, porque tem a divisão aqui, né? Adulto ou criança. 90% da população vai apresentar pelo menos um episódio durante a vida de lombalgia. E 84% dos adultos hoje, eles têm ou terão dor lombar em algum momento. Então, não tem como escapar. São 60% das causas de afastamento no trabalho. Olha que importante esse número. 20 a 30% delas se tornam crônicas, então você imagina de cada 10 pacientes com queixa de dor lombar, 2 a 3 vão ter essa dor lombar crônica. 72% deixam de realizar atividade física, 60% queixam-se que não conseguem realizar alguma atividade habitual, 46% tem queixa na vida sexual por causa da lombalgia, e a maior causa de afastamento das atividades laborais com pacientes com menos de 46 anos. É muito importante. Desculpa, 45 anos. Isso é muito importante. Eu falei ali um pouquinho da importância desse número, que até uma revista publicou uma revisão sistemática de guideline. Então, aqui no dia 10, semana passada, eu estava preparando essa aula. E aí, colocando lá no PubMed só a palavra simples ali em inglês, low back pain, lombalgia, e já apareceram 43.931 resultados. Então, você imagina onde você vai achar tempo para ler tudo isso, separar o que serve para você, o que não serve, o que é bom, o que é ruim, como fazer isso? Isso faz parte aqui de um método de ensino da gente também. A gente separa as melhores evidências para levar para vocês também, porque isso é muito importante. Então, vamos pensar de uma maneira um pouco diferente. Eu não tenho a pretensão de dar todo o conteúdo existente sobre lombalgia, é um tema muito extenso. Então, vamos pensar um pouquinho o que eu posso estar fazendo de errado com os meus pacientes com lombalgia. Porque todo mundo aqui atendeu pelo menos uma vez na vida um paciente com lombalgia, né? E com certeza a maioria aqui atende toda semana. Pensando sobre isso, será que eu prescrevo sempre anti-inflamatórios não hormonais e 10 sessões de fisioterapia para esse paciente? Só aquele paciente que chega com a queixa e eu vou lá rapidinho, converso com ele 5 minutinhos e já prescrevo aqui um anti-inflamatório e uma fisioterapia. Será que é sempre esse o caminho para resolver esse problema? Então, eu tenho que atender esse paciente que vem com lombalgia. Eu estou no PS, eu estou no consultório, às vezes eu estou no hospital também. Às vezes eu estou com muito paciente, atender uma agenda enorme, ou às vezes eu estou atendendo uma lista de convênio, que a gente sabe que a agenda também é muito grande. E às vezes também eu me deixo enganar sobre alguns sinais errados, alguma coisa assim, no fim das contas, eu faço uma anamnese incompleta, eu não tenho tempo para fazer exame físico, e aí eu já estou prescrevendo alguma coisa para esse paciente também. E durante essa anamnese, eu não avalio o humor e o sono do meu paciente. Eu não pergunto se ele está dormindo bem ou mal, se essa lombalgia está trazendo para ele sentimentos de tristeza ou sentimentos de falta de fazer as coisas, depressão, ansiedade. Porque afinal, esse paciente está sentindo dor, então ele vai ter tudo isso. Então eu não preciso nem perguntar. Ou então eu sou aquele médico que só indica procedimento. Olha, eu tenho aqui o último procedimento que saiu, esse daqui, que é bom. Meu colega falou que é bom, vou indicar ele para você. Ou você mesmo faz o procedimento, você indica para algum colega. Porque eu acho que procedimento é o que vai resolver o problema. Aqui para dor tem que ser procedimento. Eu só indico procedimento, não faço mais nada. E por fim, acho que muita gente aqui vai se identificar, eu sou descrente.
Eu não acredito na dor do meu paciente, eu não acredito que ele pode se recuperar. Afinal, poxa vida, já é a quinta vez que ele vem aqui no pronto-socorro com a mesma queixa. Ou então, poxa, ele tá aparecendo aqui no meu consultório tantas vezes, o problema não resolveu, só é dor crônica, eu não tenho como melhorar a vida desse paciente ou tratar essa dor, e eu não acho que vai dar certo. Eu falo pro meu paciente, olha, você tem que se acostumar com isso, porque é assim que vai ser. Será que você se identificou com algum desses cenários que eu coloquei? Então, a gente pode sim tratar esses pacientes com excelência, com ética e com o máximo de evidência científica que a gente puder, aonde a gente vai conseguir ou um alívio permanente dessa lombalgia, ou um controle eficaz de dor e retorno de qualidade de vida. Às vezes, se você pergunta para um paciente que tem dor há muito tempo, o paciente até fala para você: olha, doutora, eu não tenho ilusão de que eu vou ficar totalmente livre da dor, mas eu queria poder voltar a fazer esporte, eu queria poder na reunião de família sem ficar me queixando que eu tô com dor ou alguma coisa assim, isso é totalmente possível. Então, pensando sobre essas coisas, que eu falei para vocês que acontecem e que, não são o ideal para o seu paciente. Então, primeiramente, a gente tem que tentar identificar as causas, principalmente de gravidade e risco de cronificação. Então, quando a gente só prescreve uma fisioterapia anti-inflamatória, que às vezes, muitas às vezes, resolve, mas eu tenho que tentar entender se aquele paciente tem alguma gravidade envolvida ou se tem algum risco de cronificar, a dor continua ali, não resolver e o problema continua sendo arrastado. Eu tenho que tentar entender o que está acontecendo com esse paciente de maneira mais profunda. Eu tenho que fazer uma avaliação biopsicossocial nesse paciente, o exame físico completo. Eu tenho que lembrar sempre de perguntar sobre a qualidade do sono e o humor desse paciente. Eu tenho que indicar procedimento, sim. Gente, eu adoro procedimento, não é isso. Mas eu tenho que ter um embasamento científico e muito mais importante do que isso, eu tenho que identificar na hora certa e alinhar isso com o processo de reabilitação para o meu resultado do meu procedimento ter sucesso também. E eu tenho que acreditar na dor do seu paciente, eu tenho que acreditar que eu tenho um conhecimento sólido para resolver. E se eu não tenho esse conhecimento agora, então eu vou buscar esse conhecimento para poder ajudar o meu paciente. Então, primeiramente, a gente falou que a gente tem que identificar causas de gravidade e risco de cronificação. Então, quais são os riscos para a gente desenvolver dor lombar? Então, ausência de atividade física ou sedentarismo, condições onde o paciente se sente estafado, deprimido, ou ele mesmo tem medo de movimento por qualquer outro motivo, onde eu tenho fatores ambientais, ambientes de trabalho mal projetados, onde eu não tenho ergonomia, aonde eu tenho uma condição física com uma musculatura fraca, onde eu não tenho alongamento apropriado, aonde também eu tenho que pensar aqui quais são as faixas etárias que eu mais tenho picos de lombalgia. Então, a gente tem um pico na adolescência com escoliose, a gente tem um pico no adulto em torno dos 45 anos e a gente tem um pico no idoso. Saber que sobrepeso e obesidade estão relacionados com risco de lombalgia também e o próprio tabagismo. E o maior pico aqui, entre eles aqui na vida produtiva, alguns estudos falam de 30 a 39 anos, que é esse que eu trouxe aqui para vocês, e outros estudos falam que é entre 30 e 45 anos de idade. E se a gente pensando aqui que no meio de tudo isso a gente tem que identificar onde pode ter começado a dor e qual é essa gravidade, o que pode trazer para o meu paciente de grave? São os sinais vermelhos ou os red flags. Então a gente tem que descobrir alguma coisa que tenha causa de tratamento urgente. Na verdade, 90% das lombalgias vão ser idiopáticas, mas eu tenho ali 10% ali que eu tenho que ficar muito atento. Então, são aqueles pacientes que estão se queixando, têm febre constantemente, que acordam no meio da noite por dor. As faixas etárias aqui da pediatria e da geriatria também são bem importantes para eu pensar a respeito. Aqueles pacientes que tiveram alguma história de câncer, osteoporose, e assim vai, a lista é enorme. E os sinais amarelos, que eu também estou preocupada, são os yellow flags, são os fatores de risco para a cronificação dessa dor. E aqui eu tenho que fazer uma boa avaliação psicossocial. O que são esses fatores de risco? São o paciente que já tem uma depressão de base, um paciente que é obeso, um paciente que não gosta de atividade física, que tem um ambiente de trabalho estafante, e assim, de novo, também, a lista é bem grande.
Aí, eu identificando tudo isso daqui, eu vou colocar aqui, começar a separar em casinhas. Então, na verdade, quando a gente está falando sobre identificar o problema, identificar riscos de gravidade, ou até mesmo as yellow flags, a gente está falando de uma boa anamnese e um exame físico. E aqui, a anamnese que eu estou falando é uma anamnese completa, voltada para a dor também, tá? E um exame físico completo, onde eu tenho que fazer exame físico neurológico e ortopédico. Eu tenho que olhar tudo. Então, eu vou conseguir aqui evidências objetivas de sintomas físicos ou deficiências funcionais. Nem sempre eu acho alguma coisa no exame físico, alguma deficiência funcional. Lembrando também que a avaliação biopsicossocial é muito importante mesmo. E aí eu vou dividir a lombalgia aqui em 3 caixinhas. A lombalgia não específica, que são 90% dos casos. A lombalgia com radiculopatia estenose de canal, que essas são aquelas que eu estou preocupada de ter um déficit neurológico, eu preciso fazer uma intervenção. E uma lombalgia com outra causa potencial, que também pode oferecer uma causa de gravidade, como, por exemplo, uma lombalgia que vem de um paciente oncológico, por exemplo. Aí eu trouxe aqui uns exemplos de artigo. Então, aqui, quando esse artigo é bem interessante aqui. O que as pessoas pensam que podem causar dor lombar nelas? Isso é bem importante. E, além do mais, o que as pessoas querem quando elas te procuram para um atendimento? E aqui tem uma lista enorme do que as pessoas pensam que podem causar dor lombar. São mais de 40 itens. E, na verdade, quando as pessoas procuram o seu consultório, muitas vezes a gente está pensando, vamos identificar o diagnóstico aqui, cessar a dor e tudo mais. E, na verdade, tem algumas outras coisas. As pessoas, às vezes, têm objetivos simples também. Por exemplo, olha, doutora, eu tenho osteoporose e eu tive uma fratura aqui, vamos dizer aqui de L1, alguma coisa, desde então eu tenho dor. O médico falou para mim naquela época que eu ia continuar tendo dor para sempre, mas eu queria tanto conseguir ficar sentada no cinema para assistir um filme. Ou eu queria ir no jantar de família, alguma coisa assim. Essas são todas essas causas aqui que vontades do paciente que esse artigo trouxe, bem interessante. E outra coisa aqui, o que é importante para o paciente aqui? Outro artigo falando da mesma coisa. Quais são as questões chaves que eu tenho que perguntar para o meu paciente numa consulta individualizada? Eu tenho que perguntar qual a intensidade da dor. E o que eu tenho que perguntar para ele também se essa intensidade provoca algum problema, ou ela é suportável ou não. E o que que eu posso fazer junto com esse paciente aqui para tentar achar soluções? E quais são os objetivos que você quer aqui do meu tratamento? Ah, eu quero cura completa, ou então não, eu quero conseguir fazer isso, aquilo, e assim vai. Isso é bem interessante esse estudo, porque muitas vezes a gente sabe que em dor crônica a gente não consegue erradicar a dor totalmente. Então, dentro dessa amnésia específica de dor, a gente tem sempre que lembrar de perguntar do sono e do humor do meu paciente, sempre. 55% dos pacientes com dor lombar crônica têm insônia. E a gente sabe que se a gente não tratar essa insônia, e eu tô falando não é uma insônia provocada só pela dor, eu tô falando insônia de antes, outras causas de insônia. Se a gente não trata esse paciente, a gente tem uma falha de tratamento de até 70%, isso é muito importante. E a depressão e ansiedade são transtornos de humor presentes em até 80% dos casos de lombalgia. Pensando aqui que a ansiedade é muito comum em lombalgia aguda e depressão é muito comum em lombalgia crônica, mas as duas podem estar presentes em qualquer momento também. E aí vai um dado de novo. Se a gente não trata esses pacientes, a gente tem uma falha de tratamento de até 75%. Quando eu falo não trata, de forma global, tratar também o sono e o humor desse paciente. Olha essa imagem que eu trouxe para vocês. Isso aqui é de um livro da Travell sobre miofacial, síndrome miofascial, que é uma causa muito importante de lombalgia. E aqui são causas muito comuns de lombalgia, são envolvimentos de músculos que elas se contraem e a gente tem ali uma contração crônica, o músculo fica fraco, o paciente fica sempre com dor. Uma causa tão comum, uma dor lombar, uma dor mecânica. Esses pacientes têm sim transtorno de sono e de humor também. Você pensa assim, nossa, eu tô pensando que eu vou investigar transtorno de sono e humor em pacientes super complicados, dores super crônicas. Não. Esses pacientes também que podem até parecer uma causa simples, eu também vou pensar neles também como um potencial paciente para ter problema de humor e de sono, aonde eu preciso abordar esse problema. Olha só que interessante aqui.
Então, aqui eles fizeram uma revisão narrativa dos guidelines para diagnóstico e tratamento conservador de dor lombar crônica. E a revisão desses guidelines mostram sempre que a gente tem que acessar esse problema do humor e do sono. Outro artigo mostrando para vocês entre essa comunicação entre dor crônica e saúde mental. E esse artigo ainda aponta especialmente para as principais causas de dor e a lombalgia está entre elas também. De novo, tem que tomar cuidado aqui quando a gente tem dor crônica e insônia, e as duas se mantêm aqui. Porque se eu não trato uma, eu tenho problema, eu não consigo resolver a outra e vice-versa. Muito interessante aqui. Aí, no meio de todo esse material, a gente tem as técnicas que são novas, que a gente aborda bastante nas aulas da gente, que são as novidades. Na verdade, canabidiol não é uma coisa tão nova assim, mas agora tem bastante gente estudando muito mais do que antigamente. E não tem evidência direta para tratar do lombar, mas tem evidência, por exemplo, para tratar o problema do sono que eu estou falando aqui. E dominar essa técnica é muito interessante também, é mais uma arma no arsenal para tratar o seu paciente. Então, eu fiz a minha anamnese, fiz meu exame físico, eu coloquei a minha lombalgia ali nas caixinhas, eu pensei sobre o humor e sono do meu paciente, eu fiz a minha avaliação biopsicossocial. E eu cheguei à conclusão que eu tenho que indicar um procedimento para esse paciente. Pois bem, procedimentos eles são muito bons quando eles têm embasamento científico e eles são indicados na hora certa. E aonde não é o procedimento sozinho que vai curar esse paciente, o que vai tratar, o que vai levar esse paciente a ficar melhor. Eu tenho que alinhar esse procedimento com um processo de reabilitação. Pacientes com dor, é muito importante que eu faça esse alinhamento, principalmente pacientes com dor crônica. E aí eu trouxe mais um exemplo aqui. Bloqueio facetário para lombalgia. Isso é um procedimento muito comum para dor lombar. Mas, de novo, se esse paciente faz o bloqueio e ele fica bem, nossa, tá ótimo, não preciso fazer mais nada. Ficou bem 1 mês, 2 meses, a dor volta. Se eu não indiquei esse paciente para fazer uma fisioterapia, para fazer fortalecimento muscular, se eu, por exemplo, não acessei o humor e sono desse paciente e eu indiquei ele para ir numa psicóloga, enfim, eu coloquei aquele numa equipe de reabilitação. Então, o procedimento sozinho, ele não vai ajudar o seu paciente na maioria das vezes. E pensando sobre tudo isso, né? História natural da dor lombar. Porque tem algumas pessoas que pensam assim, não, mas eu vou indicar o procedimento e vai ficar tudo bem para esse paciente, eu vou tirar ele da crise e depois ele vai melhorar sozinho. Dor lombar, ela começa frequentemente com uma dor aguda, é que tem aqui alguns pacientes que já têm uma dor crônica, a dor lombar, ela pode pegar ali o bonde no meio, mas a maioria começa com uma dor aguda, e esse episódio pode ser seguido de vários episódios agudos, ou ele vai ter uma dor subaguda, que vai persistir semanas e meses até que ela virou uma dor crônica. E aí, 5 a 10%, como a gente falou, dessas dores agudas vão se tornar crônicas. Essas dores, elas podem se apresentar, aqui tem a fotinho das montanhas russas, como uma dor super complexa. E logo de cara você já está preocupado. Ou uma dor aonde eu tenho um caminho mais livre, mais reto, com alguns picos de dor, alguns picos menores, eu falo, eu vou indicar procedimento para esse paciente, porque aí ele vai ficar totalmente bem. De novo, toma cuidado, se você não alinhar isso com um processo de reabilitação, com segmento adequado para esse paciente, essa dor que é simples, ela pode se tornar muito complicada. A gente quer evitar isso também. Então, quando a gente fala de manejo de lombalgia crônica, eu falei aqui de procedimento, né? A gente tem muita coisa para usar para esses pacientes. Então, a gente tem todo um arsenal farmacológico, a gente tem muita medicação que a gente pode ser usada dependendo do que o paciente está sentindo e a causa da dor. Todos os tratamentos não farmacológicos que são super importantes na dor lombar especificamente. Aí a gente tem sim os procedimentos, os tratamentos intervencionistas, sejam eles cirúrgicos ou ambulatoriais. E muito importante, dentro de tudo isso, a gente tem um segmento multidisciplinar de longo prazo para esses pacientes com dor crônica principalmente. A gente tem que fazer uma abordagem disciplinar para esse paciente. Aonde muito importante, esses pacientes vão aprender a cuidar deles mesmos, para evitar novos problemas, que o problema volte ou que ele tenha novas crises de dor aguda, e para reduzir todo esse impacto que causou na vida desse paciente, para esse paciente poder ter qualidade de vida de novo. Então, muito importante, o tratamento desses pacientes, ele é individualizado.
Ele é orientado para os sintomas atuais e para as causas. Não adianta o paciente também falar que quando ele começou a ter dor lombar, há 2 anos atrás ele tinha ansiedade, agora ele está com depressão, e eu estou pensando na ansiedade lá atrás. Eu tenho que pensar no que está acontecendo agora. Sempre olhando a história inteira aqui e chegando no momento de agora. O tratamento é individualizado. Interessante, né? Eu falei sobre várias modalidades de tratamento e aqui tem um artigo fazendo uma revisão sistemática aqui com meta-análise de intervenção com exercícios para dor lombar crônica. E exercício é super importante. Veja só, eu não falei que o carro-chefe aqui ia ser uma medicação ou ia ser uma intervenção, ia ser todas as não farmacológicas. Mas, na verdade, por exemplo, o exercício, ele está na base de tratamento desse paciente. Se a gente pensar que 90% das dores lombares são idiopáticas, de muitas delas de causas mecânicas puras, o exercício vai ser super importante. Claro, em todo um processo de reabilitação. Outro, de novo, aqui, guideline aqui, das evidências farmacológicas. A gente tem atualmente um arsenal farmacológico enorme. A gente tem muita medicação. Dentro da dor, a gente tem muita coisa diferente para ser usada, mas a gente tem que lembrar o que funciona e o que não funciona. Com evidência científica mesmo. Não adianta a gente querer também transportar um tratamento de um paciente para o outro também. Tratamento individualizado também. Cuidado, às vezes uma medicação para um tipo de dor que você deu e funcionou para um paciente não vai servir para uma lombalgia, por exemplo. E aí, bem interessante também que a gente tem as técnicas que são super diferentes e modernas, por exemplo, como o uso de realidade virtual para esses pacientes ajudando na reabilitação e tem evidências assim bem bacanas para ajudar o seu paciente também. Então a gente tem um arsenal enorme para tentar ajudar esse paciente para conseguir o máximo desse tratamento. Então eu falei sobre tudo isso aqui, o que podia estar errado e como fazer o jeito certo, e isso é o mais importante de tudo. Você tem que acreditar que o seu paciente tem a dor que ele está falando, que isso está realmente impactando na vida dele. Claro, aqui eu estou excluindo causas de litígio, mas se você pensar, mesmo causas de litígio, tem um motivo para aquele paciente te procurar com litígio na maioria das vezes, tá? E aí eu tenho que acreditar que eu também posso conseguir um conhecimento sólido para poder oferecer soluções de tratamento para esse paciente, que essas soluções existem, que ela não é mais um problema que eu não consigo fazer nada pelo meu paciente. Aqui mais um exemplo para vocês. Então, esse artigo aqui está falando como a degeneração do disco vertebral, intervertebral, pode levar à dor lombar. Ou seja, se a gente está pensando que uma população que envelhece, a gente vai ter uma degeneração discal? Sim, todo mundo vai ter, né? Mas por que tem gente que tem dor lombar e outras pessoas que não têm? Então, por exemplo, a doutora Carol abordou isso na outra aula. Envelhecimento também não é sinônimo de dor. Eu tenho que tomar muito cuidado com esses conceitos, que às vezes, muitas vezes aprendidos, ficam lá no fundinho da mente da gente. Então, eu falei aqui sobre como abordar esse paciente, como abordar todos esses problemas aqui. E dentro do método da gente, a gente pegou lá um método que a gente usa na escola de medicina, não é? A gente faz uma avaliação com anamnese, um diagnóstico diferencial, a gente desenha o tratamento, a gente faz o segmento desse paciente. E o que tem diferente? A gente tem que fazer tudo isso voltado para a dor, especificamente para a dor. E fazendo tudo isso voltado para a dor, eu consigo trazer essa qualidade de vida do paciente que eu quero e eu consigo, ao mesmo tempo, também melhorar a minha prática clínica. Eu consigo trazer um destaque para a minha prática clínica também, e aí, no fim das contas, eu consigo ter também a minha liberdade também. Pensando nos pilares, então. Se a gente falando aqui avaliação global, abrangente, semiologia da dor, avaliação biopsicossocial, ela é muito importante. Eu não vou fazer só uma pergunta das causas orgânicas desse paciente aqui, eu tenho que pensar aqui na psique desse paciente, como que estão essas coisas, e como ele interage na sociedade, como é o trabalho dele, como são as relações familiares. Muito importante. Então, se a gente imagina, por exemplo, eu pego aqui, por exemplo, duas senhoras de 60 anos com dor lombar. Uma delas é uma senhora ativa, que cuida dos netos, que tem atividade de lazer, que viaja bastante e pratica esportes.
e uma outra senhora que tem a dor lombar na mesma região, faz a mesma quantidade de tempo de dor, mas é uma senhora que só fica dentro de casa, que fica muito tempo sozinha, que não gosta de atividade física, que não tem atividade de lazer. Muda totalmente a figura, né, para esses pacientes. E o tratamento para essas duas pacientes vai ser diferente também. Então, se eu não faço essa avaliação biopsicossocial, seguindo os passos da semiologia da dor, eu estou perdendo informação. Então, isso é muito importante. Então, pensando aqui de novo, né, no método, diagnóstico diferencial. Esse diagnóstico diferencial, ele é um diagnóstico específico para síndromes dolorosas. Então, eu vou pegar aqui minha síndrome dolorosa, eu vou colocar aqui nas minhas caixinhas de diagnóstico diferencial. E para cada síndrome dolorosa, eu tenho algumas coisas que eu tenho que ter mais atenção do que outras. Será que essa lombalgia está envolvendo também uma dor neuropática? Será que essa lombalgia, ela só é mecanopostural, por exemplo? E aí já muda de figura aqui. Será que essa lombalgia tem uma dor mista? Será que essa lombalgia aqui é um diagnóstico secundário, por exemplo, de uma dor oncológica? Isso é extremamente importante para você ter sucesso no tratamento do seu paciente. Tratamento personalizado, né? Se a gente está falando aqui faz tanto tempo de todas essas diferenças do paciente, do contexto que o paciente tá, se eu não personalizo o tratamento, a minha chance de falha desse tratamento é muito grande. Não adianta eu fazer receita de bolo. A lombalgia mecânica é isso, isso, isso. 1, 2, 3 aqui, passou. Não adianta, eu tenho que individualizar esse tratamento para poder ter sucesso nesse tratamento. Segmento do paciente, né? Todo mundo aprende, né? A gente precisa fazer segmento do paciente, sua dor tá melhor, vamos voltar aqui para dar uma olhadinha. O paciente com dor eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que ver a aderência desse paciente durante o meu tratamento também. Porque quando a gente fala de tratamento individualizado, a gente está muito preocupado com a aderência. Será que o paciente vai seguir o que eu estou falando? Será que ele não consegue seguir o que eu estou falando? Será que ele tem dificuldade em seguir? E aí o segmento serve para isso, ser verificar a aderência. E durante o segmento também, principalmente para dor crônica, você não tem um caso de agudização. E tentar entender, se eu tiver caso de agudização, o que está acontecendo com esse paciente? Por que a dor voltou? O que eu posso fazer de melhor para esse paciente? Então, aqui na aula de hoje, nós falamos sobre o segundo gigante da dor, que é a lombalgia, e a gente também falou sobre os pilares para você se tornar um especialista em dor de excelência. Como que a gente desenvolveu esses pilares? Nós três juntos aqui temos muitos anos de tratamento de dor somados aqui, mais de 30 anos aqui, todo mundo somado. Onde a gente fez pesquisa, alguns de nós, demos aula, atendemos muito paciente no consultório, muito paciente no hospital. Alguns de nós levamos esses pacientes para o centro cirúrgico, ou fizemos procedimentos, e tudo isso acompanhando aqui de ensino, tudo isso para desenvolver os pilares para você se tornar um especialista de dor de excelência. Para você entender o que está acontecendo com o seu paciente, para você conseguir trazer qualidade de vida para o seu paciente. E se você se tornar um especialista em dor, você também consegue ter liberdade financeira e de tempo para você. Porque é uma especialidade muito necessária. Então, quando a gente está falando das especialidades médicas aqui, a gente pensa em algumas especialidades-chave. Ah, eu preciso de um ginecologista para mulher, eu preciso disso, eu preciso de um geriatra, eu preciso de um especialista em dor também. Para todos esses casos onde o paciente ou ele tem uma complicação e eu preciso tentar entender como eu posso ajudar, ou até para os casos dia a dia, para evitar que esses pacientes compliquem. Então, esses pilares são para isso que a gente falou hoje sobre eles, e eles são super importantes para você tentar entender como que você consegue ajudar o seu paciente. Então, na próxima aula, nós vamos falar como dominar os 3 gigantes da dor, tá? E a gente vai falar sobre o último gigante da dor também. E é super importante, essa aula, a terceira é a mais importante de todas, porque a gente tem uma surpresa para quem estiver online, ao vivo, assistindo a gente também. E se você se interessou em se inscrever na nossa pós-graduação, fique atento nas nossas redes sociais e no nosso WhatsApp, que a gente vai liberar a data da abertura das inscrições também. Muito obrigada pela participação e até amanhã.